Olá, graça e paz, muito bom dia a todos. Deus tem uma palavra para o seu coração. Hoje vivemos um tempo diferente. Vivemos em um tempo de muitas distrações. Vivemos em um tempo em que as pessoas estão muito ocupadas. Nunca se viu tanto pessoas que estão depressivas. Nunca se viu tanto pessoas que estão se comparando com as outras. Tudo isso pelo avanço da tecnologia, pelo avanço da internet, pela modernidade. Por um lado, isso é muito bom, ajudou a gente. Por um lado, isso fez com que muitas coisas ficassem mais fáceis. Por outro lado, nós ficamos distantes do nosso Criador. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Eu quero falar com você sobre as suas prioridades. Nós sabemos que vivemos uma vida de trabalho, filhos e compromissos na igreja, vivemos uma vida de correria. Essa é a vida que nós vivemos no tempo de hoje, no século 21. Mas eu quero pensar com você hoje, nessa manhã. Será que aquilo que você tem priorizado é de fato o que é urgente e importante? Na verdade, muitas coisas são importantes. O que nós temos que saber é o que é a sua prioridade. O que de fato é prioridade no reino de Deus? O que de fato é prioridade para nós que estamos aqui nesse tempo? Jesus mesmo dizia, aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então nós podemos entender que o nosso tesouro vai denunciar aonde está o nosso coração. Muitas pessoas hoje têm um tesouro no dinheiro, têm um tesouro na fama, têm um tesouro no reconhecimento e no mérito. Mas não é essa a proposta que Jesus nos deixou. Ele nos disse que devemos ajuntar tesouros no céu, não tesouros na terra. E analisando todo esse contexto, meus amados, sobre prioridades, eu quero trazer para vocês um texto bíblico, um acontecimento bíblico muito conhecido, muito pregado nas igrejas. Talvez você já tenha até lido essa passagem bíblica, mas a palavra de Deus ela se renova a cada amanhecer. Então você pode ler 1000 vezes um texto bíblico. Sempre Deus pode falar com você de uma forma diferente. É uma palavra que é infinita. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Está escrito assim: Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada e com muitos afazeres. Quantas pessoas não estão assim? Quantas pessoas que não estão inquietas, ocupadas demais? Quantas pessoas que você muitas vezes chama para ir para a igreja, que você muitas vezes apresenta Jesus para elas, e elas falam, eu estou trabalhando muito, não está dando para mim ir na igreja. Eu trabalho demais, o meu dia é muito corrido, eu não tenho tempo de orar. Meu dia já amanhã é só loucura, eu não consigo parar 5 minutinhos para me orar, para me ler a Bíblia. Quantas pessoas que usam essa mesma desculpa? Eu não estou conseguindo ir agora, mas olha, quando eu resolver a questão da minha empresa, quando eu me formar, quando eu resolver isso na minha vida, quando eu arrumar meu relacionamento, aí fica tranquilo. Aí eu vou ter mais tempo para poder ir na igreja, buscar Deus, para poder me dedicar, para poder servir. Para você ver que naquela época não era diferente a prioridade do ser humano. Aqui relata que Jesus chegou à casa de uma certa mulher chamada Marta, e ela tinha uma irmã chamada Maria. Maria ficou sentada aos pés do Senhor, na presença de Deus. E Marta estava preocupada demais com seus afazeres. Gente, analisa, olha que forte. Nós estamos no século 21. Hoje, tecnologia, redes sociais, séries, filmes, várias distrações, várias formas de roubar a nossa atenção. Só que há 2000 anos atrás, quando Jesus estava aqui nessa terra ainda assim, tinha pessoas que tinham outras distrações. E naquela época era o trabalho. Então você está vendo que o ser humano não mudou? O ser humano há 2000 anos atrás,
ainda assim tinha um sério problema com prioridade. E eu gosto de dizer isso, gente, que, na verdade, o maior problema, eu penso que não é somente o pecado. Às vezes a pessoa, o maior problema é o pecado, a pessoa foca muito somente nisso. Mas às vezes a pessoa se esquece que não é só você não deixar de pecar. Você também tem que ter um relacionamento com Deus. Você também tem que ter uma prioridade no reino. Você também tem que se alimentar da palavra. Você também tem que orar. Não basta só você dizer que, mas eu faço isso, faço aquilo, igual o jovem rico, Faço isso, faço aquilo. O jovem rico chegou a Jesus. Eu faço isso, eu honro meu pai, eu honro minha mãe, eu cumpro todas as leis, eu faço aquilo. E Jesus questionou ele: tudo bem, já que você faz tudo isso, venda tudo que você tem e me segue-me. Jesus, nesse texto, ele não estava dizendo que o jovem teria que abrir mão de tudo que é material, para poder, como que se diz, esquecer tudo que ele viveu e seguir Jesus. Não, Jesus estava fazendo um teste no coração dele. Estava testando para revelar aonde estava o coração dele. Então, na verdade, nós temos que entender que as nossas prioridades hoje é aquilo que ocupa e que é o tesouro do nosso coração. Essa é a verdade. Sempre foi assim. Por que vai ser diferente hoje? E aqui nesse texto bíblico, se você analisar, Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu estar na presença de Deus, na presença de Jesus. Aprender com Jesus. Mas Marta não percebeu que ela estava recebendo na casa dela o Filho de Deus, o nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Ao contrário, ela se preocupou mais com o trabalho, se preocupou mais com as ocupações. E assim é, até nos tempos de hoje. Pessoas estão na casa de Deus, assim como Jesus estava na casa de Maria. Pessoas estão na casa de Deus. Na casa de Deus, você encontra a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. E ainda assim, tem pessoas que estão neste ambiente, um ambiente propício para você ter um encontro com Deus, para você ouvir uma palavra, e ainda assim está com a mente lá longe. Quantas pessoas dentro de um culto, ao invés de prestar atenção naquilo que o pastor está ensinando, naquilo que o homem de Deus está sendo usado para poder falar no seu coração, você está com a mente lá longe, pensando no boleto, você está com a mente lá longe, pensando na faculdade, você está com a mente lá longe, pensando no relacionamento que está dando errado, pensando na conta que você tem que pagar. Meu irmão, você tem que entender e separar as prioridades. Aqui Jesus deixou claro quando aconteceu aqui. Jesus, olha só, vamos continuar lendo o texto para você ver qual foi a reação de Jesus. Conforme eu contei aqui, 2 irmãs, uma delas estava fazendo serviço e a outra estava aos pés de Jesus. Vamos lá. Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres. E aproximou-se de Jesus e questionou Jesus. Olha só, ela ainda teve a coragem de questionar Jesus. Gente, olha que absurdo. Quantas pessoas hoje estão dentro da igreja e ficam questionando ainda? Questionando Deus. Questionando as coisas. Porque, poxa, ela está vendo o que é prioridade, ela está vendo o que é que deve fazer de certo, e ao invés dela obedecer, ela faz o que? Ela questiona, ela aponta defeito, coloca defeito na igreja, coloca defeito no pastor, coloca defeito nos irmãos. Igual Marta estava fazendo. Questionou Jesus. Olha só, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peço-lhe, portanto, que venha me ajudar. Tem gente que não fica satisfeito, ela sozinha não estando na presença de Deus. Ela ainda quer levar a pessoa junto. Ela ainda quer fazer os outros ao redor dela pecar junto. Ela ainda quer ocupar outras pessoas. Marta fez isso. Marta questionou Jesus e falou: mas o senhor não se importa que ela esteja sem fazer nada enquanto eu estou trabalhando aqui? Aí, olha só o que Jesus disse. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Isso prova que, na verdade, não era só que Marta não estava ansiosa e aflita ou incomodada só porque a irmã dela não estava ajudando. Não, muitas razões. Jesus foi claro de que essa não era a única preocupação dela. E assim é com muitas pessoas.
Tem pessoas que andam com muitas preocupações, com muitas ansiedades, que não está nem no controle da pessoa. Jesus mesmo disse em passagens, várias passagens, ele fala: por que andeis ansioso? Por que andeis ansiosos? Por acaso você tem o controle do dia de amanhã? Por acaso os passarinhos que estão aqui, eles têm alguma garantia que eles irão comer? Os passarinhos não têm nenhuma garantia que irão comer. Assim também, se Deus cuida dos detalhes da natureza, que é dos passarinhos, por que Ele não vai cuidar de você? Por que Ele não vai suprir a sua necessidade? Então aqui, Jesus questionou, né? Jesus aqui debateu, questionou Marta. Por que ela andava ansiosa? Por que ela andava aflita por muitas razões? Continua. Jesus ainda disse, 42, todavia uma só causa é necessária, Maria. Todavia uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não será retirada. Isso é muito forte, gente. Jesus aqui deixou um ensinamento muito profundo sobre as prioridades. Por isso que Jesus fala, buscai o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então Jesus deixou claro que existe uma prioridade nessa terra. Existe uma prioridade aqui. E a prioridade não são coisas materiais, não são coisas que irão passar com o tempo. Veja só, essa garrafa um dia vai acabar, esse púlpito um dia vai acabar, essas árvores um dia irão morrer, essa carne um dia irá passar. Tudo isso que é material, que é temporário, um dia vai passar, então isso não é prioridade. O que é prioridade? É a nossa alma, é a nossa eternidade, é a nossa busca, é o nosso contato, é o nosso relacionamento com Deus. Essa é a nossa prioridade. Quantas pessoas que estão hoje adiando o chamado? Quantas pessoas que estão dizendo hoje que quando tudo ficar resolvido, ela irá voltar para a igreja? Quando tudo estiver no lugar, quando ela conseguir o tão casamento que ela espera, o tão carro que ela espera, a tão faculdade que ela espera, não. Quando acontecer isso, aí eu vou colocar minha vida em ordem. Quando acontecer isso, não. Aí está tudo resolvido. Muitas pessoas pensam que a vida com Deus, o relacionamento com Deus é uma base de troca, e não é uma base de troca. Não é uma base de troca. É uma base de entrega. Entrega sincera, entrega real. Não é uma base de troca. Muitas pessoas querem ir para Deus com os benefícios que têm em andar com Ele. Estão mais preocupados com a bênção do que com o abençoador. Isso é muito perigoso. Por isso nós devemos cuidar com as prioridades que nós temos colocado em nossas vidas. Preste atenção, meu irmão. Talvez o diabo não quer te tirar da igreja. Realmente, talvez compensa para ele deixar você na igreja. Talvez o que ele quer é só te manter distraído. É só te manter ocupado demais para você poder entregar o seu coração, para você poder servir ele com excelência. Isso é suficiente. Talvez, meu irmão, você tem que entender que uma das maiores estratégias do diabo nesse século é te manter distraído, é te manter ocupado. E isso sempre aconteceu. Analisa na época de Faraó, na época de Moisés. Na época de Moisés, quando o povo era escravo no Egito. Vocês lembram dessa história? Na época de Moisés, o povo era escravo no Egito. E aí, Faraó ouviu um burburinho de que viria um salvador, um libertador. Faraó ouviu um burburinho, sabia que era o povo de Deus, um povo com promessas. Faraó falou o quê? Dobre a carga de trabalho deles, para manter eles ocupados, para eles não ter tempo de lembrar do Deus deles, para eles não ter tempo de recorrer ao Deus deles. Veja só, então o diabo ele é estratégico. O que ele quer é te manter na igreja, mas te manter tão ocupado com suas realizações, com suas conquistas, com seus desejos, com seus sonhos, que você está com o coração distante dele. Distante. Poucos dias atrás eu preguei aqui. Estar perto não é sinônimo de relacionamento. Teve um discípulo chamado Filipe que questionou Jesus e falou: Jesus, mostra-me o Pai. Aí Jesus
Eu não estou acreditando. Você está tanto tempo andando comigo e você está pedindo para me mostrar o Pai. Se você ver a mim, você vê ao meu Pai. Isso é a maior prova, gente, que simplesmente estar com o corpo físico na igreja não é sinônimo de relacionamento. Você pode estar na igreja e pode estar priorizando muitas outras coisas. Então nós temos que prestar atenção nas ocupações do nosso coração. Isso sempre foi uma estratégia do diabo. Tem pessoas ainda, olha só como que eu vou além, vou aprofundar. Segura aí. Essa é para você. Tem pessoas ainda que, tudo bem, eu sirvo na igreja, eu trabalho muito na igreja. Meu Deus, você tem que ver, eu sou um cara que faço muita coisa para a obra. Será que você não está se ocupando demais com a obra e se esquecendo de guardar o seu coração em Jesus? Por que você acha que Jesus disse que nos últimos dias muitos dirão: Senhor, 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 em teu nome expulsei demônios, fiz milagres, em teu nome fiz grandes obras? Porque terão pessoas que vão passar uma vida trabalhando em favor do reino, trabalhando na igreja, realmente servindo na obra. Mas quando chegar lá, Jesus vai dizer: afaste-se que eu não vos conheço. Não vos conheço. Porque relacionamento com Deus não é só fazer. Esse relacionamento com Deus não é com base em obras. Tanto é que a salvação não é por obras, é por fé. Jesus dizia dos fariseus: esse povo me adora, né? Me adora com os lábios, mas o coração está longe. Tem muita gente que está fazendo, tem muita gente que está servindo, tem muita gente que está, eu estou produzindo, mas o coração está distante de Deus. Mas a alma está perdida, porque não sabe ver o que é prioridade, não sabe separar as prioridades. Jesus deixou o maior ensinamento aqui nesse texto bíblico, meu irmão. O maior ensinamento, dizendo que se tem uma coisa que realmente importa, é estar na minha presença, é priorizar a minha vontade. É isso que realmente importa. Porque o restante tudo é matéria, porque o restante tudo é passageiro, porque o restante tudo é temporário, porque o restante tudo a terra consome. Então nós temos que se ligar a coisas que são eternas, porque um dia nós iremos prestar contas para o nosso Criador. Não podemos esquecer disso. Eu te pergunto nessa manhã, eu te questiono nessa manhã, o que tem sido o ladrão do seu tempo? O que tem sido o ladrão das suas prioridades? O que tem roubado a sua presença com Deus? O que tem roubado a sua proximidade com o Espírito Santo? É o excesso de celular? É o excesso de telas? É o excesso de redes sociais? É uma série que você gosta muito? O que você tem feito, meu irmão? É o seu trabalho? Entenda uma coisa, Deus não é contra o trabalho. Jesus não estava questionando que era errado Marta trabalhar. Não, Deus não é contra o trabalho. Deus é contra você colocar o trabalho em primeiro lugar ao invés de colocar ele. Isso sim. Então Deus não é contra redes sociais, Deus não é contra a internet. Não tem nada explícito dizendo que é proibido você assistir um filme ou uma série, mas você tem que saber separar isso do seu coração. Separar. Vou aprofundar na palavra. Essa passagem bíblica que eu estou lendo aqui, meus irmãos, é o capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Quando eu pego o capítulo 10 inteiro do Evangelho de Lucas, sabe o que acontece? Olha só que forte. Inteiro. Eu estou lendo aqui o capítulo 10, versículo 38. Quando eu inicio o capítulo 10 inteiro, sabe como que inicia? Inicia com Jesus enviando 70 discípulos para pregar o Evangelho. Olha só. Jesus tinha uma prioridade, meus irmãos. Esse versículo aqui, capítulo 10, ele mostra claramente o porquê que Jesus está questionando Marta aqui nessa passagem bíblica. Porque Jesus começa o capítulo 10 enviando discípulos. Jesus sabia que tinha uma urgência para o reino. Jesus sabia que ele estava indo para a cruz. Aqui conta que ele estava indo em sentido a Jerusalém. Ele já sabia que ele tinha um propósito, ele sabia que ele tinha um alvo, ele sabia que tinha uma prioridade. Na palavra de Deus está escrito: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu cearei contigo e ele ceará comigo.
Então Deus tem um senso de urgência no reino. E Jesus entendia esse senso de urgência. Jesus veio para essa terra com um propósito específico. Jesus sabia o propósito que ele tinha. Jesus esperou o tempo certo, gente, para que tudo acontecesse. Primeiro Deus deixou Jesus no anonimato, sem ninguém saber. Com 30 anos, Jesus começou o seu ministério aqui na terra. Quando Jesus começou o seu ministério, ele já formou discípulos. E depois de 3 anos, Jesus morreu naquela cruz do Calvário, para que você pudéssemos ter uma segunda chance, para que pudéssemos nos reconciliar com o nosso Pai. Jesus, mesmo sabendo que ele estava indo para Jerusalém, que ele estava indo para cumprir o seu propósito, que era morrer naquela cruz, ainda assim Jesus teve a preocupação, a sensibilidade de parar na casa de Marta e Maria. Isso comprova, meus irmãos, que Jesus prioriza relacionamento. Jesus, ele quer entrar na sua casa, ele quer entrar no seu casamento, ele quer entrar na sua vida, para que depois você possa entender que na cruz você encontrará todas as suas respostas. Ah, mas eu estou com um problema em tal situação. A cruz resolve. Ah, mas eu sou viciado. A cruz resolve. Ah, mas eu não consigo dormir. Ah, mas eu fui abandonado. A cruz resolve, meu irmão. A cruz resolve. Não existe nada que não possa ser resolvido na cruz através de Jesus Cristo. Você tem uma decisão. Você está ouvindo essa palavra. Você tem uma escolha. Depois que você ouviu essa palavra, você tem uma escolha. Você não poderá dizer que o evangelho não chegou no seu coração. Você não poderá dizer que Deus nunca falou com você. Sim, Ele falou com você. Ele falou através da palavra, gente. Tem pessoas que ficam esperando aparecer uma voz, um fogo, um anjo do céu. Não. Deus escolheu o ser humano, os homens, para poder levar a palavra dele. Jesus disse aqui no capítulo 10, eu enviei 70 discípulos para pregar e levar as boas novas. A prioridade do reino, o plano da salvação sempre foi através do homem. Poderia ser através dos anjos. Deus, como Todo-Poderoso, poderia descer aqui e pregar para os homens. Mas não, Ele escolheu a mim, escolheu a você para poder levar a palavra dele. Seres tão imperfeitos, levando a palavra da verdade. Por quê? Porque nós somos testemunhas. Por quê? Porque somente o homem pode ser testemunha. Anjo não tem como ser testemunha. Somente nós podemos ser testemunhas porque somos cartas vivas. O apóstolo Paulo dizia, nós somos uma carta viva aqui nessa terra. E cartas servem para ser lidas. É ou não é verdade? Uma carta serve para ser lida. Por isso que as pessoas estão lendo a sua vida, a sua postura, os seus relacionamentos, a sua forma de agir na sociedade. Você está sendo lido pelas demais pessoas. E você, conhecendo essa palavra da verdade, não estiver dando uma boa leitura para as pessoas, você também irá prestar conta com Deus. Para uma carta ser lida, ela precisa ser autêntica, ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser uma carta original. Muitas pessoas não estão vivendo a sua originalidade em Deus, não estão sendo autênticas, não estão vivendo realmente aquilo que Deus chamou para viver. Por quê? Porque prioriza outras coisas. Por quê? Porque coloca um turbilhão de coisas na frente daquilo que realmente importa, que é a presença de Deus. Nessa manhã, o Espírito Santo te convida para ser autêntico. O Espírito Santo te convida para você viver uma vida de verdade. O Espírito Santo te convida para você viver a sua identidade em Cristo. E a sua identidade é ser filho. E a sua identidade é ser uma nova criatura. E a sua identidade é ser santo. Porque Deus disse, Jesus disse, eu sou santo, sejam santos também. Então que você possa nessa manhã entender que essa palavra está queimando no seu coração. Que você possa entender que a palavra de Deus é a verdade. Que você possa entender que Deus fala com você através da palavra, através de homens.
Que você possa entender que nessa manhã o Espírito Santo te chama para uma prioridade do reino. Talvez você está numa agitação, tão preocupado como Marta, com tantas coisas. E Ele está dizendo, tem uma coisa que importa, e é a minha palavra, é a minha verdade. Existe uma prioridade, e ela está aqui. Você quer ver Deus? Você quer conhecer a Deus? Leia a palavra dEle. Conheça a palavra dEle. Conheça a verdade do Evangelho. Uma verdade que chegou na minha vida. Uma verdade que chegou na vida de muitos. Uma verdade que custou preço de sangue. Foi um preço muito caro para que eu estivesse aqui hoje. Foi um preço muito caro para que essa palavra chegasse a você. Ao longo dos séculos, ao longo dos anos, muitos morreram em favor dessa verdade. Ao longo dos anos, muitos perderam suas famílias, suas vidas, sua liberdade em favor dessa verdade. Então não endureça o vosso coração. Não endureça. Preste atenção que Jesus essa manhã está falando com você. E Ele está apenas te pedindo, me coloque como prioridade. Deus está apenas te dizendo, eu quero ser prioridade na sua vida. Eu não quero algo de momento, eu quero relacionamento. Eu não quero que você apenas me conheça, eu quero que você se relacione comigo. Essa é a verdade que tem para o seu coração hoje. Que você possa tirar as vendas dos seus olhos, tirar as tampas do seu ouvido e que você possa se render a Jesus Cristo. Nele você irá encontrar resposta para todas as coisas. Nele você irá encontrar conforto para a sua alma. Nele você irá encontrar consolo para o seu coração. Quando você priorizar o reino, quando você colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, o restante tudo vai ser acessório. Tem um louvor muito lindo que eu gosto, que toca muito meu coração, que fala bem assim: estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, à medida em que Te conheço mais, tudo perde o seu valor. Essa é a verdade. Quem vos fala aqui foi um homem que um dia priorizou outras coisas. Por isso que Deus escolhe a gente para poder pregar a palavra, porque nós somos testemunhas. Eu posso falar o que eu vivi. Um dia eu priorizei o dinheiro. Um dia eu priorizei os prazeres da carne. Um dia eu priorizei as conquistas, a fama desse mundo. Era tudo que meu coração queria. Era tudo que meu coração almejava. Era tudo que meu coração mais desejava. Mas um dia eu resolvi colocar Jesus como centro da minha vida, da minha salvação, dos meus pensamentos. Por isso que a palavra de Deus fala, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma. Alma indica emoções, sentimentos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todo o seu entendimento, que é o seu intelecto. É você ler a palavra, é você entender porquê das coisas, o porquê que Jesus fez aquilo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Quando fala coração é prioridade, é onde o que você prioriza em favor de Jesus. O que você prioriza em favor do reino? Amarás o Senhor teu Deus. Essa é a recomendação. Então eu sou testemunha, por isso que eu estou aqui. Para dizer para você que antes para mim, muitas coisas tinham importância. Só que nada saciava o meu coração. Depois que eu priorizei o reino, depois que eu entendi a verdade de Jesus, depois que eu entendi o meu propósito, depois que eu entendi por que eu estou aqui, tudo perdeu sentido. Aquilo que era importante para mim deixou de ser importante. Aquilo que um dia eu amei, deixei de amar. Aquilo que um dia eu achava que era, a verdade não era a verdade. A verdade é que eu não era de verdade. Eu te convido nessa manhã, meu irmão. Você precisa aceitar Jesus. Você precisa priorizar, colocar uma ordem de prioridade na sua vida. Você precisa voltar para Cristo. Talvez um dia você serviu, você cantou, você fez tantas coisas e você ainda assim não se sentia satisfeito, feliz, realizado, ainda assim você sentia um vazio, um oco no seu coração. É porque muitas vezes você fazia para os homens. E na obra de Deus não é para quem você faz ou para quê. Não é isso. Deus ele quer ver a sinceridade do seu coração.
Ele quer ver a verdade que é no seu coração. Então eu finalizo essa mensagem hoje aqui. E eu tenho certeza que o Espírito Santo falou no seu coração. Eu tenho a certeza que essa palavra chegou ao teu coração. Eu tenho a certeza que essa palavra queimou no seu coração. E eu finalizo ela dizendo para você que você precisa voltar para Jesus. Você precisa aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa se reconciliar com Ele. Você precisa colocar a sua vida em ordem. E se você entendeu essa mensagem, se essa mensagem foi para você, você vai escrever nos comentários: eu aceito Jesus, eu me reconcilio com Jesus, eu coloco Ele como prioridade na minha vida, porque eu entendo que a prioridade da minha vida é buscar a Deus acima de todas as coisas. É isso que realmente importa para Deus. O tema dessa mensagem é isso. Esse é o tema da mensagem. O que realmente importa para Deus? O que realmente importa para Deus é aquilo que Jesus nos ensinou. Fazer discípulos, amar o próximo, comunhão, cruz e entrega. Porque na cruz você vai encontrar salvação e solução para a sua alma. Porque na cruz ela vai apontar para a eternidade. Porque se tudo aqui é passageiro, nós temos que viver em prol de uma eternidade, de uma verdade. E é isso que eu vim trazer para o seu coração nessa manhã. Pense nisso. E tenham todos um bom dia. Até a próxima mensagem.